agora a exposição do capítulo 5 da carta de Tiago. E aí, queria que você abrisse a Bíblia lá em Tiago, capítulo 5. Todos vamos abrir as nossas Bíblias. Ok. Capítulo 5 da carta de Tiago. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12, tá bom? Então são muitos versículos e eu peço que você preste muita atenção naquilo que vai ser ministrado. Nossa, todo mundo está com vergonha hoje, todo mundo com a câmera desligada. Será que não se prepararam para o culto? O culto, ele é online, mas deve estar preparado para ele. Vamos lá. Ouçam agora vocês, ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças correram às suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumulam bem nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns aos outros para que não sejam julgados. O juiz está à porta. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Muito bem. Esse texto, ele é mais um texto daqueles de Tiago que chama muita atenção pela dureza das palavras. Todavia, meus irmãos, ele é um texto onde Tiago está caminhando à conclusão da sua mensagem. Lembram que ele trabalhou sobre esse assunto há uns capítulos atrás, onde ele fala sobre a opressão daqueles que tinham dinheiro em relação às pessoas que eram mais necessitadas. Tiago estava repudiando o fato de alguns irmãos, acho que deu uma travada aí, o fato de alguns irmãos estarem abusando de outros irmãos, retendo o salário, retendo as suas obrigações. E aqui, nesse versículo, ele é mais direto ainda, tá? Ele é mais direto, ele é mais ainda prático. E se você der uma olhada rápida no texto, nós temos a impressão que ele está condenando quem é rico, condenando quem tem riquezas. Essa é uma impressão equivocada. Tiago não está falando isso. Tiago está condenando o fato de alguns desses irmãos, se dizendo crentes, eles causavam opressão, retendo o salário daqueles que trabalhavam no seu campo. É isso que está sendo condenado por Tiago. E se você prestar atenção, ele usa todos os verbos no passado.
ele está montando um cenário do dia do juízo, onde o dinheiro não tem valor nenhum. No dia do juízo, o dinheiro não tem valor nenhum. O dinheiro não tem valor na eternidade com Deus e o dinheiro não tem valor na eternidade sem Deus. Então, nós temos que prestar bem atenção, porque se nós fizermos essa leitura equivocada, nós vamos achar que Tiago está condenando quem tem recursos financeiros, quem tem riquezas, quem tem trabalhadores. Ele não está condenando isso. Ele não está condenando. O que ele está condenando, tem que ficar bem claro, é a opressão. É o fato de pessoas abusarem de outras pessoas, se fartarem de tudo que é bom nessa terra à custa da opressão do pobre. Isso é muito comum nos dias de hoje. Essa é uma realidade dos nossos dias. E as respostas podem ser muito equivocadas. Todo mundo achar que todas as pessoas ricas e todos os empresários são ruins. Não é assim. Isso é uma visão equivocada. Existem pessoas boas, existem empresários que são bons, que atendem às necessidades dos seus trabalhadores. Aqui em questão, o ponto é, nessa primeira parte desse versículo, a opressão dos trabalhadores. Tá bom? Então, eu queria logo corrigir de cara esse equívoco de achar, não, que Deus condena as riquezas. Olha, eu vou ser evangélico, eu sou obrigado a ser pobre, vamos dizer assim. Não, não é por aí. Você vai ter que aprender a usar os seus recursos de maneira adequada, de uma maneira que glorifica a Deus. Né? Senão a gente vai ter uma imagem, e de certa forma as pessoas têm uma imagem dos evangélicos, que os evangélicos não podem construir uma empresa, não podem construir finanças ao longo da sua vida, a ponto de ter trabalhadores sobre a sua responsabilidade. Os evangélicos não podem ser ricos. Isso é um equívoco. É um equívoco muito grande. A mesma coisa é pensar nos evangélicos. Tiago até falou sobre isso no capítulo 1, se eu não me engano, sobre a ideia de você ser pobre, mas com honra, honrando o Senhor. Isso trabalhando. Isso é muito atual, é muito da nossa época. A gente tem que prestar um pouco atenção e fazer uma leitura interpretativa da época de Tiago com a nossa época também. Na época de Tiago, o que estava acontecendo? Pessoas aproveitando da perseguição, aproveitando que havia uma crise naquela época em Jerusalém, em todas as regiões que eram dominadas pelos romanos, uma perseguição contra os judeus, contra os cristãos, e tinha um grupo específico de pessoas levando vantagem disso. É igual hoje. Vamos imaginar que, montando aqui um cenário que, com a pandemia, né? Se você fosse comprar uma das medicações que é usada hoje no tratamento da doença, não é que tem uma medicação específica, mas existem alguns remédios que a gente sabe, todos nós sabemos, e eu não vou aqui falar nome de remédio para você não achar que eu estou receitando para você alguma coisa, que não é o caso, eu não sou médico, mas é fato que esses remédios subiram de preço. Você tinha remédios que custavam R$12, que no pico da pandemia, em Tomé Açu, 4 Bocas, eu acho que em todo o Brasil, foi para R$90, foi para R$100. Aquelas vitaminas C com base de zinco, era coisa que custava R$14, R$17, foi para R$34, R$40. Então, há sim pessoas aproveitando da desgraça dos outros, é isso. Você já experimentou isso em alguma fase da tua vida, em que existem pessoas que parece que vêm para perto de você para aproveitar da tua desgraça, para ficar olhando para a tua derrota e se aproveitando disso? E Tiago aqui está falando para um grupo específico, que possivelmente eram empresários. Então, essa carta aqui,
ela tem um quê de atualidade. E eu gosto muito de pensar nela como um todo, porque, como eu disse há umas mensagens aí anteriores, é como se fosse um sermão, uma aplicação de um sermão. Então, Tiago quer nos dar, nesse texto aqui, do capítulo 5, do versículo 1 ao 12, diretrizes para uma vida social que reflete a pessoa de Cristo. Então, ele primeiro trata de questões de trabalho. Nós já fizemos a introdução corrigindo o erro, que existe uma falta de cuidado na interpretação que pode levar as pessoas a acharem que Deus está condenando a riqueza, Deus está condenando os empresários. Isso não é verdade, já foi explicado. Ele está tratando aqui das questões emocionais das pessoas quando estão passando por crises. Nós poderíamos pensar aqui na pandemia como uma crise mundial. Daqui a pouco vão vir questões econômicas também, que causarão muitos problemas emocionais. Temos aqui também questões relacionais dentro desse texto, questões de fé e questões de integridade. Então, se você tem pensado em como ser um cristão autêntico na sua vida como um todo, seria muito interessante que em outro momento, após essa mensagem, você lesse de novo esses versículos aqui, mas quando nós finalizarmos, eu acredito que na semana que vem, a carta de Tiago, você separasse um tempo para ler a carta inteira de novo, à luz do que foi exposto durante esses meses. Questões de trabalho, versículo 1 ao 6. Primeiro, Tiago condena a avareza desses homens. Ele diz: ouçam agora vocês ricos, chorem, lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. Ele está falando aqui do final dos tempos. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. Ele vai continuar nos outros versículos a falar sobre a riqueza desses homens. Mas o que nos fica claro aqui é que Tiago ele está falando com pessoas que focalizaram a sua vida em adquirir riquezas, que colocaram toda a sua esperança no dinheiro, que colocaram toda a sua esperança em bens materiais, que colocaram toda a sua esperança no ter coisas. Então, Tiago está falando sobre isso. E ele está lembrando que quem tem a esperança exclusivamente em coisas, essas coisas vão perecer. E é verdade, queridos. Se você compra uma camisa, hoje, com o passar dos anos, por mais que você cuide muito bem dela, você vai ver que ela vai envelhecer ou possivelmente ela não vai mais entrar em você, como é o meu caso. Que ao longo dos anos eu fui engordando. Né? Eu usava P, agora uso GG. Uma brincadeira para a gente tentar descontrair um pouco aqui e pensar que essas coisas materiais, elas passam. Elas passam. E que se a gente focar muito nisso aí, a gente vai perder aquilo que é essencial, que são as pessoas que nos rodeiam, a presença daqueles que nós amamos, a presença dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, a presença dos nossos amigos. A gente tem que aproveitar mais isso, porque isso é que vai nos dar a motivação, muitas vezes, para tocar essa vida. Em momentos de crise, eu lembro que eu olhava para minha família e dizia: nossa, eu tenho que batalhar um pouco mais, eu tenho que correr um pouco mais, porque eles precisam de mim, eles precisam que eu esteja ali pronto para atender às necessidades deles. Mas acima disso, de dar coisas materiais para os nossos filhos, para as pessoas que nós amamos, nosso pai, nossa mãe, os nossos amigos, como eu falei, a gente tem que estar presente. A gente precisa ter esse relacionamento com as pessoas. E esses homens aqui, eles estavam preocupados exclusivamente com o dinheiro. Exclusivamente em ganhar mais dinheiro e ter mais dinheiro. Quando você conversa com alguém que tem muito dinheiro e você faz a seguinte pergunta para essa pessoa:
ela não vai ter uma resposta. Eu vou falar qual é a pergunta. Para que você quer ganhar mais dinheiro? Em quase 100% das vezes que eu fiz essa pergunta, em quase 100%, as pessoas não tinham uma resposta adequada. Não sabiam a razão exata. Alguns querem espiritualizar, dizendo o seguinte: não, eu quero ganhar mais dinheiro para ajudar a igreja. Não é verdade, queridos. Não é verdade. Não é verdade. Quanto mais as pessoas focalizam no dinheiro, mais elas vão ficar egoístas, mais elas vão ficar avarentas, elas não vão ter amor pelo próximo. Queridos, prestem atenção numa coisa: o que está faltando mais na nossa época? Não é amor pelo próximo? O que eu acabei de citar sobre o aumento da medicação na pandemia não é falta de amor pelo próximo? Falta amor pelo próximo. Faltava aqui, na ocasião que Tiago escreveu essa carta. Tinha gente que estava precisando de trabalho, tinha perseguição, aí os caras diziam: vai, trabalha aqui na minha fazenda, trabalha aqui na minha propriedade. Mas aí, ao invés de pagar o salário devido dessas pessoas, o que eles faziam? Retiam esse dinheiro, ficavam com dinheiro para ficarem mais ricos, para ter mais dinheiro, para abusar mais da vida das pessoas. Tiago está dizendo: olha, vai vir condenação sobre vocês. Isso tudo que vocês estão tendo aí como alicerce da vida de vocês, isso vai cair, isso vai ruir, isso vai quebrar. E de fato, né? Às vezes eu já fui em algumas comunidades ribeirinhas onde elas são bem bonitinhas, aquelas casas bem organizadas, bem limpas, mas elas são limpas porque as pessoas estão lá dentro, cuidando. Depois, eu fui em uma comunidade, já que ela é uma comunidade morta, que ninguém mora mais nessa comunidade. E você vê aquelas casas bonitas, bem construídas, mas tudo cheia de teia de aranha, apodrecendo. Vai apodrecer. Você constrói coisas extraordinárias. E o nosso município, ele é a prova disso. Ele já teve a época do ouro, né? O ouro negro. Então você vê as construções, você vê aquelas coisas bonitas, mas sem ninguém lá dentro mais. O tempo passou. Quem estava em cima foi para baixo. Quem estava embaixo talvez foi para cima ou conseguiu sobreviver. O tempo está aí para provar, gente. Vamos olhar um pouco para trás. E uma piada aí de pescador. O anzol faz voltas, queridos. O anzol sempre faz volta. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque se um dia nós chegarmos à condição, mas chegarem à condição de ter pessoas trabalhando para vocês, não ajam como esses homens aqui. Deus não nos chamou para a avareza. Deus não chamou para valorizarmos mais as coisas do que as pessoas. Deus nos chamou para amar pessoas. Eventualmente, nós podemos ser abençoados e ganhar recursos, ter recursos financeiros, recursos materiais. Muito bem, cara, isso aí não é pecado, não é ruim. Você não precisa ficar ruim, olha, eu ganhei dinheiro. Não, a gente trabalha para isso. Contudo, isso não é o alvo final da nossa vida. Não pode ser o alvo final da nossa vida. Porque tudo que a gente tem de material estraga, defasa. Então, primeiro ponto é que esses homens eram avarentos. Tiago está condenando essa avareza deles. Ele deixa bem claro o que vai acontecer no versículo 1 e no versículo 2. Indiferença, olha só, no versículo 3. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bem nesses últimos dias. Esse acúmulo de bem foi feito de maneira indevida. Foi feito de maneira inescrupulosa aos olhos de Deus. Não, Deus não gosta da opressão do pobre. E ele está falando que tudo aquilo que eles acumularam
foi em cima da necessidade dos outros. Vê que há um ponto aqui que a gente tem que pensar, que as riquezas podem me levar a eu me tornar alguém diferente. Quanto mais rico eu for, talvez mais indiferente eu vou ser para a dor do outro. Queridos, eu vou dar um exemplo com a nossa época, tá bom? Quando essa pandemia começou e ela chegou aqui no Pará, as pessoas que tinham mais recursos, elas foram até as farmácias e elas compraram uma quantidade, é até feio falar, mas compraram uma quantidade de remédio que elas nem precisavam, elas nem estavam doentes. Elas foram até os lugares e compraram álcool em gel, em grandes quantidades. Elas foram até o supermercado e compraram feijão, arroz, aquilo que dava para estocar, em grande quantidade. Sabe o que aconteceu? Lei da oferta e da procura. Aumentou a procura. Se aumenta a procura, o que acontece? Os preços sobem. Indiferença. Indiferença com quem não tem dinheiro. Indiferença com quem não pode comprar as coisas. Não pensar no próximo. Não pensar que o outro também vai ficar doente. Não pensar que o outro também tem as suas necessidades. É triste, queridos, ver que muitas pessoas que são empresárias têm a sua mesa farta de comida nesses dias e os pobres não têm nada para comer. A gente olha a realidade do nosso município, não precisamos ir para longe. Isso não é para fazer mal para a gente tem que pensar, isso é verdade, queridos. Enquanto nós temos uma mesa farta, muito obrigado, Deus, por tudo isso. Mas tem pessoas que estão morando do lado da nossa casa que não têm o que comer. Será que é um momento para ganhar dinheiro? Será que é um momento para crescer as riquezas? Será que é um momento para isso? Ou é um momento para nós mostrarmos quem nós somos? Para mostrarmos a nossa fé? Compartilhar aquilo que nós temos com os necessitados? Queridos, isso não pode partir de um pastor, isso tem que partir de cada cristão. Cada um na sua vida, avaliando que tem ao seu lado ou próximo pessoas com extrema necessidade. Pode ser que tem trabalhadores que trabalham com vocês, que estão sofrendo, que não têm o que comer. Estão ali totalmente prejudicados. Por N situações. Precisa ser a pandemia. E nós olharmos para essas pessoas com indiferença. Ah, tá lascado, fica lascado. Poxa, eu não sei o que Tiago escreveria ao nosso respeito no dia de hoje. Não sei o que Tiago, se estivesse escrevendo uma carta para nós, o que ele escreveria agora na época da pandemia? Quais seriam as palavras dele direcionadas para nós? Eu vejo avareza como eu via naquela época. Eu vejo indiferença como eu via naquela época. Está tudo presente, queridos. Está tudo presente. Bem próximo de nós. Terceiro, a opressão. O versículo 4, eu queria que você desse uma olhada nele. E ele diz o seguinte: vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com a fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Parece que ele está falando para homens que tinham em seu poder pessoas
que trabalhavam na agricultura. A localização exata, eu não sei aonde estavam essas pessoas, mas o que leva a crer é que eles trabalhavam com plantio de grãos e havia época de colheita. E essa época de colheita caiu bem no período da perseguição, no período de dificuldade. Então, não era todo lugar que os nossos irmãos encontravam emprego. Então, eles procuravam os locais onde os patrões eram cristãos, talvez. Isso aqui é uma conjectura minha, tá bom? Estou tentando pensar aqui para a gente organizar as nossas ideias. E que, para obter muito lucro, ou ter mais lucro, esses homens retiveram com fraude o salário dessas pessoas. Enganaram, pagaram de maneira injusta. Meus queridos, uma coisa muito importante para quem é empresário cristão: jamais, em hipótese nenhuma, em tempo de crise, o ônus deve vir para os funcionários. Jamais. Uma máxima da administração diz o seguinte, que o risco capital sempre é do patrão. Isso é a máxima da administração. O risco capital legalmente não é dos empregados. O risco capital sempre é. Isso aqui tem um apoio jurídico, tem um apoio contábil e tem o apoio das escrituras sagradas. Porque é o que o Tiago está falando aqui. Não se pode reter o salário dos trabalhadores. Não se pode enganar de maneira nenhuma. Eu imagino, nossa, esse cara está colhendo muito, e aí vou dar um jeitinho de pagar um pouco menos para ele. Vamos pensar aqui que eu acho que o município está entrando na época da colheita da pimenta, e aí alguém está colhendo, e vocês dizem, não, peraí, ele está colhendo muito, eu vou dar um jeitinho, e aqui de pegar um pouco de dinheiro dele. É comum isso no nosso meio também. Se é comum quando você vai no supermercado, que você pesa numa balança 1 quilo de uma coisa, quando você vai pesar na outra balança só tem 800 gramas, a balança está fraudada. Se você me dizer que isso não existe, eu digo, então também não tem agricultor que não paga o salário errado, porque tem. Diminui, engana aqueles que não sabem ler, que não sabem escrever, que não tiveram uma vida privilegiada como a nossa, de ter ido para a faculdade, de ter estudado. Isso é uma realidade da nossa vida. Tiago está falando e é muito atual para nós temos que prestar atenção nisso. Você vai vender 1 litro de uma coisa, o pessoal que vende açaí aí, e você vende 950, 850. Cuidado com isso, isso é desagradável a Deus. Isso, aos olhos de Deus, é terrível. A indiferença, a avareza, a opressão. E aí a coisa não para por aí. Você tem no versículo 5 a ostentação. Vocês viveram luxuosamente na terra. Parece que essas pessoas estão aonde? Diante do juízo de Deus. Parece que essas pessoas estão agora diante do Criador. Parece que eles estão diante do Rei, soberano, juiz. E Tiago está dizendo, na perspectiva desse cenário do final dos tempos, vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartando-se de comida em dia de quê? De abate. No dia da perseguição. Vocês foram indiferentes, avarentos, opressores. Usaram tudo isso para ostentação. Queridos, eu vou dar um exemplo. Existem vários itens do mercado, nosso mercado brasileiro, que tiveram muito lucro com a pandemia. Muito lucro. Você pega aí medicamentos, área da saúde, tiveram muito lucro.
Vocês viram já nos jornais aquelas notícias terríveis de compra de respiradores que não são úteis, a valores exorbitantes, que fogem de qualquer realidade. O passo seguinte qual é? Ostentação. Ostentar aquilo que ganhou. A ostentação é aparecer, mostrar o quanto que você é rico, o quanto que a pessoa é rica, o quanto que ganhou dinheiro. E eles estavam fazendo isso numa época de fome, uma época de perseguição. Imagina alguém passando fome e você cortando uma picanha gordurosa que acabou de tirar do fogo, você cortando ali ela bem temperada, e alguém que está passando fome há uma semana ali por perto, e você comendo sem oferecer um pedaço, sem chamar para comer junto. Tenta imaginar o cenário. Eu vi um vídeo de uma pessoa, assim, não é daqui do Pará, acho que político, né, fazendo a festa do Covid na sua casa, com os recursos que tinha ganho. Cara, é impressionante. A quantidade de uísque, a quantidade de bebida, a quantidade de comida, coisa de primeira. À custa de quê? Da opressão do pobre. Queridos, a mão do Senhor vai pesar. Eu não tenho dúvida disso. Se passar nessa terra pela justiça dos homens, é inevitável que passem pela justiça de Deus. E lá eles serão reprovados. Lá eles serão reprovados pelo justo juiz. Então, a ostentação em tempo de abate, a ostentação à custa do dinheiro ganho nas costas do oprimido, das pessoas que não têm o que comer. E por último, no versículo 6, nós temos o 5 e o 6, dentro dessas questões de trabalho, tá? Lembrando que são várias questões aqui que a gente está pensando. Versículo 6 diz o seguinte: vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Olha só, talvez eu e você nunca paramos para pensar que a corrupção mata. A corrupção mata. E Tiago está dizendo que essa corrupção desses patrões tem matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Pense na corrupção na área da saúde que está acontecendo hoje. Tente pensar um pouco. Aí vai alguém que precisa de remédio hoje até o postinho e não tem medicação lá porque desviaram os recursos. Tente pensar um pouco. Que se essa pessoa precisa desse medicamento e ela é uma pessoa sem recursos financeiros, ela vai morrer, queridos. Essas pessoas vão morrer. E querendo ou não, esses homens, essas mulheres que vocês estão votando, nós estamos votando por benefícios próprios, eles são assassinos. Aos olhos de Tiago, eles são assassinos. Aos olhos de Deus, eles são assassinos. Essa pessoa que você bate palma para ela porque ela é rica, ela ostenta, à custa do pobre, da opressão das pessoas, é assassino. Queridos, não se ofenda com as minhas palavras. Olhe para as Escrituras Sagradas no versículo 6 e tente entender o contexto. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Condenado como? Matando ele de fome, queridos. Sem que ele tenha o que comer, sem que ele tenha para onde correr. Se alguém hoje é pobre na nossa nação, necessitado, ele não tem para onde correr, querido. Ele não tem para onde pedir socorro.
Olhe ao teu redor, saia da redoma, saia da bolha. Venha para o mundo real, onde as pessoas sofrem ao nosso redor, onde as pessoas estão necessitadas e carentes, não tem medicação, não tem alimento, nem sequer tem família ali próxima. Tem muitas pessoas que vêm trabalhar no nosso município e que são oprimidas. Nem tem seus parentes aqui perto. É uma realidade, meus irmãos, é uma realidade. Você pode torcer o nariz para essa realidade, mas é verdade. Aos olhos de Deus, do Todo-Poderoso, os corruptos são assassinos. Terão como juízo, naquele dia do encontro com o Senhor Jesus Cristo, a condenação de assassinos. Você pode se satisfazer achando que isso não é verdade, que isso é exagero, mas as Escrituras apontam para essa realidade. Não sou eu. Se aborreça com Deus, porque Ele é o autor das Escrituras e Ele está dizendo a verdade para nós. E é verdade. Quando o necessitado vai atrás de remédios e não tem por causa da corrupção e ele morre, alguém é culpado dessa morte. Alguém será responsabilizado por esse momento. Cuidado, vem um tempo de eleições agora. Escolha muito, muito bem em quem você vai votar, para você não dar um aval para um assassino. Para um assassino, para uma assassina. Alguém que comete corrupção só porque vai beneficiar você de alguma forma. Cuidado com isso, querido. Cuidado, muito cuidado, porque a palavra de Deus traz condenação para esse tipo de comportamento. Não o pastor, não você, mas Deus traz a condenação para esse tipo de comportamento. Podem ostentar, podem mostrar a sua riqueza. Contudo, como nós lemos no texto, isso vai apodrecer, isso vai acabar, isso não vai ficar para sempre. E um dia terá um encontro com Deus. E esse encontro será terrível para essas pessoas. Terrível. Não tem como escapar do juízo de Deus. Não tem como escapar, repito, do juízo de Deus. Então, a minha oração nesses dias é que o Senhor use as autoridades para cuidar do povo. Mas a minha segunda oração, diante de tanta corrupção, é: Senhor, pesa a tua mão sobre esses governantes. Pese a tua mão sobre esses corruptos. Pese, Senhor, a tua mão. Faça justiça, Senhor, ao oprimido, aqueles que são pobres. Isso não é só relacionado a políticos. Muitos empresários continuaram a manter o seu lucro e reduziram o salário dos seus funcionários, quando não precisavam fazer isso. Isso não é 1, 2, 3 relatos, não, queridos. São muitos relatos mesmo. Coitado dessas pessoas, queridos. É triste ver o cenário. E Tiago, ele aponta um caminho de excelência. Ele mostra que mesmo diante dessa situação toda, nós temos que nos preocupar em como viver o nosso cristianismo no trabalho, sendo um patrão ou sendo um empregado. No caso de um patrão cristão, ele deve ser generoso no seu pagamento, preocupado com o bem-estar dos seus funcionários, justo com as pessoas, equilibrado em seus gastos e amar o próximo, que são os seus funcionários. Sendo assim, ele vai imitar quem? Quem era assim? Quem era a pessoa que era justa? Quem era a pessoa que era generosa? Quem era a pessoa que se preocupava com o bem-estar dos outros? Quem é que amava o seu próximo? O nome dele é Jesus. Um empresário cristão precisa imitar Jesus Cristo. Jesus Cristo. Essa é a conduta, essa é a diretriz que Tiago aponta.
Jesus Cristo morreu por nós. Jesus Cristo morreu pelas pessoas que nos rodeiam. Jesus Cristo deixou uma forma de viver exemplar para as nossas vidas. Exemplar. Não foi só uma utopia distante das nossas vidas, mas não. Ele deixou uma forma de viver que é prática e ele nos dá a força para viver de maneira prática essa vida. Ele nos deu o Espírito Santo que nos conduz, nos mostra como viver nessa terra. Nós não podemos negar isso, queridos. Nós não podemos negar. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos as Escrituras Sagradas. Esse texto não pode passar despercebido aos nossos olhos. Não pode. Principalmente quem é empresário precisa ter esse texto em mente. Porque ele vai viver o cristianismo dentro do ambiente de trabalho dele. Ele precisa viver. Ele não é só cristão dominical. Ele é cristão em todas as áreas da sua vida. Não há departamentos em que Cristo não reine na vida de um empresário ou na vida de uma empresária. Cristo reina em todos os departamentos da nossa vida. Seja empresário, não sendo empresário, mas sendo empregado, seja como for, Cristo é rei em todas as áreas. Até das crianças, que têm que se dedicar na escola, colocando como alvo glorificar a Cristo e ser um cristão autêntico dentro da sala de aula, não colando, não pegando nada do seu amiguinho, não brigando, não fazendo bullying. Tem uma série de coisas que a gente pode aplicar aqui nesses ensinamentos. A ser cristão, de fato. É prático, é real e é objetivo. Tá bom? E aí, nós temos agora, esse era o ponto que a gente ia demorar um pouco mais, que são as questões de trabalho, e eu queria agora trabalhar as questões emocionais, no versículo 7 e 8. Tiago diz o seguinte: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e de primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, dentro dessas questões emocionais, Tiago está dando um remédio aqui chamado paciência. E como é difícil ter paciência. Como é difícil ter paciência. E ele traz a ilustração aqui de um agricultor. Um agricultor que aguarda que a colheita venha, mas também que aguarda que as chuvas de outono e da primavera venham com intensidade, para que ele possa produzir o fruto correto. Eu não sei a região aqui como é, se é esse mesmo sentido aqui, as chuvas. Mas, trazendo para a localidade de Tiago, ele está trazendo para nós um cenário que ele vivia. E dizendo que nós precisamos ter a paciência de um agricultor. Só que ele não limita a nossa paciência a um resultado humano, mas ele limita a vinda do Senhor. Então, até a vinda do Senhor, nós devemos cultivar a paciência. A paciência nos leva a sermos perseverantes. Sabemos que dificuldades podem nos ajudar a crescer. Isso foi tratado lá no capítulo 1 de Tiago. Se a gente tiver paciência nas dificuldades, perseverar, ser fiel ao Senhor Jesus Cristo, nós vamos ter um resultado positivo. Nós vamos ter sucesso naquilo que estamos fazendo. É necessário que todos nós tenhamos paciência até a vinda do Senhor. Colocar como alvo a ser alcançado esse encontro com Jesus Cristo, esse encontro com nosso Senhor. Não adquirir riquezas não é o alvo, não é o alvo. Essas coisas, na verdade, queridos, você pode acreditar ou não, você já escutou tanta coisa, mas eu vou falar uma verdade, você pode acreditar ou não, isso é natural, é consequência de trabalho, riquezas. Quanto mais você corre, eu já vi muitos casos de pessoas correrem atrás de riqueza e nunca alcançarem riqueza. Viverem uma vida despreparada para aquilo que vai acontecer lá no futuro, que é o juízo de Deus. E morrerem sem ter a ideia de como era viver de uma maneira adequada. E aí os seus frutos ficam espalhados
por toda a terra. Filhos sofrendo por conta da ausência do papai e da mamãe. Filhos crescendo com crises existenciais e outras coisas mais porque não foram educados de maneira adequada por conta de papai e mamãe estar muito ocupado com as coisas que eram prioritárias naquele momento. Adquirir riquezas. Riquezas, 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 riquezas. Tudo é riquezas, tudo é dinheiro, tudo é cifrão. Queridos, você pode conquistar tudo nessa terra e vai achar que ganhou o prêmio final aqui. Mas o prêmio final para o cristão é a volta de Cristo. É estar com Cristo. Esse é o ponto principal. É isso que queremos. É isso que desejamos. Como eu disse logo no início, você vai trabalhar, naturalmente as coisas vão acontecer. Naturalmente as coisas vão acontecer quando trabalha, quando faz as coisas corretas, quando coloca as coisas diante de Deus, Deus como prioridade. Você é justo, você é fiel. Queridos, eu nunca vi dar errado. Eu nunca vi dar errado. Agora eu já vi investimento dar errado com muito recurso. Já vi investimento dar errado. Injetado milhões de reais, eu vi já um investimento dar errado. Mas eu nunca vi, até hoje, um justo mendigar um pão, como diz as Escrituras Sagradas. Até hoje eu nunca vi alguém que se alinha com a vontade de Deus, que é perseverante nas coisas de Deus, que tem paciência no Senhor, dar errado. Nunca vi. As Escrituras também não mostram nenhum exemplo disso. Você não tem um exemplo de um homem que foi fiel ao Senhor, que inclusive é citado um deles aqui, o Jó, que perdeu tudo, era um mega super empresário da época dele, mega super empresário. Ele construiu lugares para os filhos deles, ele fez um processo de transição extraordinária, ele liderava muito bem os seus filhos, a ponto dos filhos dele ter cada vez uma festa na casa um do outro. O relato do livro de Jó é esse. De repente as coisas aconteceram. Em um só dia tudo se acabou. A pergunta é, querida, se tudo que você tem se acabasse hoje, aonde estaria o seu coração? Se os seus filhos morressem? Se restasse só você, aonde estaria seu coração? Pensa nisso um pouquinho. É tão importante que a gente pense nisso. Porque a nossa resposta deveria eu estarei com o Senhor, mesmo sem entender as circunstâncias. Só que essa resposta preparada, teológica. Agora, da vida prática, eu não sei qual é a tua. A minha eu estou lutando para ser o Senhor. Para que quando esse dia mal chegar, um dia na minha vida, eu esteja preparado para enfrentar ele. Eu não posso preparar a minha vida só para coisas extraordinárias, só para coisas positivas, só para que tudo vai dar certo, para que tudo que tudo ocorra do jeito que eu quero. Eu tenho as variáveis que eu não consigo controlar. Coitado do Jó, ainda ficou do lado de uma mulher que dizia o seguinte: amaldiçoa teu Deus e morre. Olha que presente ficou ainda do lado dele. Poxa, se fosse equacionar aí, pensar humanamente, era melhor a mulher ter ido, né? E ficar dos filhos. Mas não, Deus deixou a mulher de Jó. Uma aprovação. E Jó, com paciência, esperou no Senhor. E é citado aqui isso. Então, nós temos que pensar nas questões emocionais, principalmente em dias como esse que nós estamos vivendo, cultivar a paciência, que é o versículo 7, e fortalecer o coração nas promessas do Senhor, que é o versículo 8. O Senhor está voltando. Temos que ter isso em mente. Em tempos de crise, a tendência é perdermos a paciência. Em tempos de crise, a tendência é perdermos a paciência. Em tempos de crise, a tendência é esquecermos de nossa identidade com Cristo. Em tempos de crise,
a tendência é sentir na pele o esgotamento. Então, é lógico que nós estamos passando por uma crise. Então, nós devemos ser pacientes, em primeiro lugar, sabendo que toda crise, todo momento difícil tem hora para começar e tem hora para terminar. Segundo, buscar em Deus forças para enfrentar as coisas. Você já chegou e já disse a seguinte frase: eu não tenho mais forças, eu não estou aguentando mais. Aqui está a resposta para você e o remédio que você precisa. Busca forças em Deus. Busca forças em Jesus. Nas promessas que nós temos. E uma das promessas dele é a vinda. Ele vai voltar. Ele vai nos resgatar para um tempo em que nós não vamos sentir mais dor, em tempo que nós não vamos ter mais convivência com o pecado. Quer dizer, a eternidade. Você deseja a eternidade? Você deseja estar com o teu Senhor na eternidade? Para sempre, sem sofrimentos, sem essas inquietações, tudo é extraordinário. Mas enquanto não vem isso tudo, paciência e fortalecer o coração nas promessas do Senhor. É o que diz o versículo 7 e o versículo 8. E aí, o que é que a gente vai pensar quando a gente tem em mente ter essa paciência? É confiança. Confiança em Deus, que Deus nos sustenta, nos protege, que Deus nos pastoreia. Dentro dessas questões emocionais, num tempo de crise, nós temos também as questões relacionais. Olha para o versículo 9, rapidamente. Diz o seguinte: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juízo já está às portas. É impressionante, irmãos, como o tempo de crise, principalmente esses que nós estamos vivendo, o fomento da fofoca, o fomento da maledicência, ele é muito presente. Parece que as pessoas acabam buscando uma válvula de escape para suas mazelas na fofoca, na maledicência, na mentira. É terrível passar por crises, mas tudo se torna pior quando as fofocas e as maledicências estão presentes no meio cristão. É muito pior, meus queridos. É muito pior quando a gente vê esse cenário de pessoas falando mal uma das outras, no momento em que elas deveriam orar umas pelas outras, no momento em que as pessoas deveriam estar buscando mais o Senhor em unidade. Talvez uma e duas pessoas se juntam para falar mal de alguém, para dizer certas coisas que não são verdadeiras, são conjecturas, coisas que as pessoas criaram dentro da sua mente. Eu vou dizer algo muito importante para vocês, queridos. Algo que eu queria realmente abrir meu coração para vocês. Eu, como pastor, eu sinto muito o peso dessa responsabilidade. Tudo que eu falo, às vezes, para algumas pessoas é distorcido. É distorcido. Não tem uma outra interpretação. Certa feita, eu disse aqui em algum dos nossos cultos presenciais que a oração ela é muito importante e que cada pessoa que ora, ela tem esse relacionamento com Deus. E eu disse o seguinte: você não precisa de mim para se relacionar com Deus na oração. Você tem alguém ao teu lado que precisa de oração, você não precisa ligar para mim para fazer essa oração. Você naquele local pode fazer essa oração. As pessoas distorceram isso, querido, dizendo que eu não oro por ninguém, eu não quero orar pelas pessoas. Mentira, querido. Isso aí é maledicência. O que eu disse é que a minha oração não é mais forte que a sua. E que a sua não é mais forte que a minha. Quem é forte é Deus. É Deus. Olha o desconforto que causa por conta de algo criado na cabeça das pessoas. Olha o desconforto que existe no meio da gente, em que a gente está passando por dificuldades, a gente deveria orar um pelos outros. Então, queridos, não se juntem para falar mal um dos outros, se juntem para orar um pelos outros. Isso é o mais importante. É lógico que a oração pastoral do pastor, porque conhecer as Escrituras é necessária, visitações, entre outras coisas mais. Mas, queridos, eu nunca disse que eu não gostaria de orar por alguém. O que eu disse é que a minha oração não tem maior poder e eficácia que a sua. Qual foi o objetivo?
Quem sabe aí de igrejas que escravizam os seus membros, dizendo que o pastor é necessário para tudo? Quantos de vocês não conhecem igrejas aí que roubam dinheiro das pessoas, escravizando as pessoas, tornando elas fiéis aos pastores e não a Deus? Com esse objetivo, queridos, é que eu disse isso, para que vocês nunca tenham eu como referência na vida de vocês, mas Deus. Eu como referência como pastor, como líder, mas Deus é maior que eu. Ele sim é poderoso e você tem o acesso a essa oração, a esse Deus através da oração. Lá nos próximos versículos da semana que vem vai falar sobre a oração e nessa oportunidade eu vou ter como esclarecer algumas coisas que talvez ao longo do tempo não ficaram muito claras. Mas, para finalizar esse ponto, é preciso que a gente tenha uma dinâmica diferente do que falar um dos outros. Falar um dos outros não é bom, não agrada a Deus, é fofoca, é mentira, é terrível e não pode acontecer no meio dos evangélicos, dos cristãos. Diretrizes para a vida cristã nessa questão relacional é orar, fortalecer as pessoas que estão fracas, encorajar e compartilhar aquilo que possui. Compartilhar aquilo que você tem. Então, queridos, assim, é muito comum que nesses dias pessoas falem assim, poxa, pastor, eu não estou bem hoje. Essa pessoa precisa de dinheiro? Não sei. Às vezes essa pessoa precisa só de uma palavra amiga. Uma palavra amiga. E aí, cara, estou contigo, estou orando por você. Você está encorajando essa pessoa. Está ajudando essa pessoa. Está orando junto com essa pessoa, talvez pelo Zoom, pelo WhatsApp, por ligação, mas está junto com essa pessoa. Longe, talvez, por causa da pandemia, mas junto com essa pessoa ao mesmo tempo. Então, nesses momentos de crise, de dificuldades, a gente precisa orar um pelos outros. Precisa fortalecer os nossos amigos, nossos irmãos. Precisa encorajar. Ei, gente, o mundo não acabou ainda, gente. Bora lá, bora viver. Que negócio é esse que 2020 acabou? Negativo. Nós estamos no mês de julho. Ainda tem agosto, tem setembro, tem outubro, tem novembro, tem dezembro. O que a gente vai fazer na ceia de Natal? O que a gente vai fazer ali no final do ano? Gente, não acabou a nossa vida. As pessoas precisam ser encorajadas. Dizer, não, você está com problemas, está passando dificuldades, calma lá, vamos orar, vamos trabalhar juntos. Eu já lidei com situações de pessoas que passavam por problema financeiro e foi só fazer uma tabelinha de Excel com a pessoa para ajudar. Não gastou meu dinheiro. Foi só dizer, gente, faz isso aqui, ó, que talvez vai dar certo. E é lógico, em alguns momentos você precisa compartilhar mesmo. Você precisa compartilhar o que você tem, os recursos que você tem para ajudar alguém. Ou aproveitar da situação que você vive para ajudar outra pessoa. Seja, no caso aqui, um empregado, no caso aqui, seja um irmão, ou em outro caso, alguém que você conhece. Se envolver nessas campanhas sérias, sabe, de onde a comida chega ao necessitado, onde o remédio chega ao necessitado. Se envolver nesse tipo de coisa é bem legal. Encoraja quem está no campo missionário, fortalece as pessoas. Hoje eu vi uma notícia que os missionários estão passando, a maioria deles, necessidade no campo missionário, na África, na Ásia, estão passando necessidade. Eles não relatam essas necessidades porque eles têm a ideia de que eles dependem de Deus. E eles não querem colocar pressão sobre a igreja. Enfim, a gente tem que aprender a olhar para essas necessidades e assim, poxa, como que eu posso ajudar? Como que eu posso fazer a diferença nesse meio? Tá bom? Então, dentro das questões relacionais, o que a gente precisa fazer um pelos outros? Qual é a diretriz cristã? Orar, fortalecer, encorajar e compartilhar. E caminhando para o fim, eu queria falar sobre fé. A partir do versículo 10 e 12. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui. 10 e 11, perdão. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência. Aqui ainda o assunto é paciência, diante do sofrimento. Como vocês sabem,
sabem? Nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Então, muito importante que nessas questões que são relacionadas à fé, a gente não deixar de olhar para os exemplos, tá bom? Nós temos exemplos na Bíblia, nós temos exemplos do nosso meio que mostram como é viver uma vida de perseverança, uma vida de paciência. Devemos seguir esses exemplos. Então, e por último, integridade. Integridade. Questões de integridade tratada aqui nessa carta. Versículo 12. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não de vocês não. E o não, não. Para que não caiam em condenação. É muito importante que nós tenhamos em nossa mente que, independente das circunstâncias, sempre devemos falar a verdade. Mesmo que soframos prejuízos ou que as pessoas não acreditem em nossas palavras, a verdade não é facultativa. Ela é um reflexo da nossa identidade com Cristo. Não esqueçam isso. Nunca esqueçam isso. A verdade sempre, sempre. A verdade às vezes pode ser questionável pelas pessoas, pode ser alguém pode duvidar, alguém pode não gostar da verdade, mas estejam sempre, sempre municiados da verdade. É uma questão de integridade. Integridade. A coisa mais linda que tem é quando um cristão tem palavra. Ele não precisa de um papel. Ele não precisa ter testemunha, chamar eu juro por isso, eu juro pelo aquilo. Não, ele diz, olha, é isso. E a outra pessoa que escuta isso acredita. É muito, muito lindo quando alguém alcança essa diretriz para a vida da integridade. É conhecida como uma pessoa íntegra, que não falha na sua palavra. Diz e faz aquilo que diz. Faz aquilo que sempre fala. Isso é importante. Não tem circunstâncias que mude a palavra, que é a verdade, na sua boca, na tua boca também. Queridos, é o seguinte, dentro da conclusão, eu queria dizer para vocês que nós vivemos sobre a ética do reino de Deus. Se você é cristão, se você é cristã, você precisa entender qual é a ética do reino de Deus. Quando Cristo nos torna seus discípulos, ele nos chama por uma constante negação do nosso eu e do sistema maligno. Então não é mais do nosso jeito, não é mais do nosso jeitinho, não é do jeito que eu penso, mas é do jeito que Cristo pensa. Então, do jeito que eu vivia anteriormente, não é agradável a Deus. O que é agradável a Deus? Eu preciso focar nisso e viver dessa forma. Isso é muito importante, tá? Porque existe uma ética do reino de Deus. Existe uma ética agora no mundo que a gente está vivendo. A ética do nosso mundo é egoísmo, avareza, pode passar por cima de qualquer pessoa desde que você seja bem-sucedido lá no final. Pode adquirir uma úlcera, uma gastrite, pode acontecer o que acontecer com você, mas desde que no final você seja bem-sucedido. Você tem um carro bom, case com uma pessoa boa, tem uma casa e uma conta no banco bacana. Essa é a ética do mundo. A ética do reino de Deus é fidelidade ao Senhor, obediência aos seus mandamentos, é olhar e desejar as coisas de Deus, viver equacionado com as coisas de Deus. Existe uma ética do reino de Deus. Ele só não condena aquilo que é errado, como muitas pessoas pensam. Ele mostra uma nova forma de viver. Como diz em Efésios, aquele que mentia, não minta mais, mas fale a verdade. Houve uma substituição pela mentira. Entre a mentira e a verdade.
houve uma substituição. A gente tem que crer nisso, que Deus tira o que é ruim e coloca aquilo que é bom, o que Ele quer na vida da pessoa. Seguir as diretrizes de Deus não é opcional para um cristão. Será que aqui, nesse momento, eu posso seguir? Será que... Não, não é opcional. É o próprio Deus que irá conduzir seu povo à obediência. E aí a gente tem aquela palavra que nós já aprendemos aqui, que é uma doutrina chamada santificação. Deus vai santificar a nossa vida. Então, só para recapitular e nós vamos orar, nós tratamos hoje aqui de questões de trabalho, mostramos o ideal, mesmo aí com foco para empresários, mas a gente tem que ter em mente também o foco como trabalhador, como estudante, em buscar o reino de Deus em primeiro lugar, em colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, buscar essas riquezas celestiais para as nossas vidas. Segundo, nós tratamos de questões emocionais e nós vimos que a paciência é o remédio para as crises, ser paciente. Tratamos questões relacionais em que nós aprendemos que não podemos falar mal um dos outros, devemos orar, fortalecer, encorajar, compartilhar. Falamos de questões de fé, em quando está faltando a nossa fé, onde a gente está meio em dúvida ali, olha para a história, para o que Deus fez. Lembra que a carta de Tiago diz, olha para os profetas, olha para Jó, olha para as pessoas hoje que estão vivendo pela fé. E por último, nós falamos sobre questão de integridade. Você precisa ter palavra. Você precisa ter palavra. Aquilo que você é tem que virar lei. Tá bom, meus queridos? Era isso. Passamos um pouco aí do tempo e eu queria orar por vocês, tá bom? Ter um tempo de oração. Senhor Deus, eu te agradeço pelo momento em que eu tive a oportunidade de pregar a tua palavra, que possamos refletir em tudo que foi dito e avaliar as nossas vidas. Foi falado tanta coisa aqui e pode ser que a gente ache uma desnecessária, outra mais necessária do que a outra. Eu não sei, Deus, o que cada cabeça pensa, mas eu sei que tu sabe todas as coisas. E eu queria te pedir humildemente que o Senhor testifique no coração de cada um que vai ouvir essa mensagem também pela internet ou que está escutando agora. Testifica, Senhor, que a tua palavra que foi exposta é a verdade e que nós devemos buscar praticar essa verdade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meu queridos, obrigado até aqui. Quem vai ficar para EBD, não desliga. Quem já vai dormir, aí como o Jaime, que já está com sono no Japão. Como, deixa eu ver, Dayana está por aqui ainda. Boa noite. Aí, vão em paz. Aí a gente se vê daqui a pouquinho na EBD. Tchau, tchau, gente.